Olá! Hoje o Conexões vai falar sobre o panorama político em Goiás, depois das eleições municipais deste ano. E além disso, no programa de hoje você também acompanha o seminário Rio Meia Ponte, Nosso Futuro em Suas Águas, realizado pela Universidade Federal de Goiás, reuniu autoridades das esferas municipal, estadual e federal para discutir a situação da bacia do Rio Meia Ponte. O acelerado desenvolvimento urbano vai levar Goiânia cada vez mais em direção à periferia. Longe do centro, o acesso aos serviços públicos é difícil e a infraestrutura é cara. Nesta semana, Goiânia completa 79 anos de existência. E por causa disso, o Conexões traz hoje uma matéria especial sobre como deve ser o futuro da capital goiana. Você conhece algum bairro aqui de Goiânia que não tem boa infraestrutura? Conheço, sim. Lá onde eu moro mesmo não tem, não. O que falta lá no seu bairro? Falta ônibus, tem um pedaço que falta asfalto. Quais são os principais problemas? Principalmente segurança, sinalização. Falta asfalto, água, energia, segurança, só vê buraqueira. O acelerado desenvolvimento urbano vai levar Goiânia cada vez mais em direção à periferia. Longe do centro, o acesso aos serviços públicos é difícil e a infraestrutura é cara. Aqui na região norte, por exemplo, os lotes têm preços altos, mas a estrutura oferecida é precária. Vão sendo implantados loteamentos com a infraestrutura mínima, né, que a lei exige, que é o asfalto e a rede de energia e água. Goiânia foi criada nos anos 30, mas o planejamento inicial não previu áreas de expansão urbana. O plano diretor é a lei municipal que estabelece regras de ocupação do município. Na capital, ele só foi elaborado em 2007. O plano diretor de Goiânia é de Goiânia, portanto, ele está visualizando os problemas num universo reduzido, porque Goiânia hoje se relaciona com todos os municípios do entorno. Goiânia está preparada para o futuro? Não, não está preparada, embora tenha sido uma cidade planejada, né, que tinha uma dimensão visionária, né, de ser uma cidade moderna. A gente perdeu alguns grandes momentos, né, na nossa história da expansão urbana de cumprir, de fazer tudo direitinho, continuar o sistema de planejamento que foi pensado na origem. A população não está otimista em relação ao futuro de Goiânia, mas sabe bem o que precisa ser feito para evitar que as próximas décadas sejam caóticas. Como você imagina a Goiânia do futuro? Imagino mais caótica que hoje. Tem que investir em saúde, né? Infraestrutura, educação, segurança. Se hoje já está difícil para a gente, imagina para o futuro, para os filhos da gente, né? E a Universidade Federal de Goiás realizou no início desta semana um seminário para discutir a situação atual da bacia do Rio Meia Ponte e também para apresentar o programa Meia Ponte UFG. Confira mais no Conexão UFG. O seminário Rio Meia Ponte, Nosso Futuro em Suas Águas, realizado pela Universidade Federal de Goiás, reuniu autoridades das esferas municipal, estadual e federal para discutir a situação da bacia do Rio Meia Ponte. Durante o seminário foram apresentadas as condições atuais da bacia e também as propostas do programa Meia Ponte UFG. O projeto Meia Ponte é um projeto da UFG como um todo, é um projeto institucional. Não é um projeto de uma única unidade, mas surgiu de discussões entre essas unidades e era uma das metas do reitor, do professor Edivar, em deixar uma contribuição para a sociedade. Então, a bacia do Meia Ponte é importantíssima para o estado de Goiás e principalmente para o município de Goiânia. Então, a UFG resolveu juntar todas as suas forças, a sua capacidade de trabalho no sentido de produzir
e de juntar materiais para fazer um grande diagnóstico de toda a bacia. É uma bacia que envolve quase 40 municípios, então uma bacia extremamente diversificada e importante para o estado de Goiás. E o que já pode ser diagnosticado dessa situação? Tem vários aspectos, né? Assim, em diversas áreas, né? A questão de qualidade, a questão da ocupação em si da bacia ao longo dessas décadas vem alterando, né, a forma de viver, a forma de existir do próprio rio. A gente percebe uma diminuição da vazão ao longo do tempo, isso já é fato, né? Ou seja, a forma de como se produz, o que se produz na margem dessa bacia já vem causando impactos, e vários impactos negativos, né, em termos de quantidade e qualidade de água. O programa Meia Ponte UFG será importante para a elaboração de um plano diretor para a ocupação e exploração da bacia. O programa é dividido em 5 áreas. Hidrologia, que vai analisar a disponibilidade hídrica da bacia. Ambiente físico, que vai estudar a degradação ambiental da bacia. Biodiversidade, que vai mapear a vegetação e a biodiversidade aquática. Socioeconômica, que vai avaliar os impactos do uso da terra sobre os recursos hídricos e também o nível de conscientização da população. E, por fim, educação ambiental, que vai conhecer a comunidade da bacia e capacitar os habitantes da região. Segundo os integrantes do programa e as autoridades presentes no seminário, a implantação do programa Meia Ponte UFG terá grande relevância para a revitalização da bacia do rio Meia Ponte, que representa atualmente 5% do território de Goiás e onde residem 50% da população do estado. Atualmente, essa bacia se encontra em estado crítico. Inicialmente, qual que é o papel desse comitê, o que está sendo feito por esse comitê e como esse comitê vai poder se integrar ao projeto aqui na Universidade Federal a respeito da bacia do rio Meia Ponte? Os comitês de bacia são o que há de mais moderno em gestão de recursos hídricos. É uma ideia surgida na França, que foi trazida para o Brasil e que tem o papel de fazer a gestão e as políticas públicas de recursos hídricos. É claro que essa política pública ela tem que passar depois pelo Poder Legislativo e Poder Executivo, mas quem pensa a política pública de gestão dos recursos hídricos é o Comitê de Bacia. Além disso, o Comitê de Bacia, após a instância de cobrança pelo uso da água, que é um passo lá na frente do processo, o Comitê de Bacia também define onde serão aplicados os recursos do Comitê de Bacia, né? E haverá simultaneamente uma agência de bacia que vai fazer a gestão desse recurso, desse dinheiro. De forma que os comitês de bacia são muito importantes porque eles pensam a conservação do rio, pensam a preservação e também estabelecem a forma de gastar o dinheiro da bacia. Qual que é a avaliação que o senhor faz desse projeto da UFG? Como que ele pode auxiliar aí na revitalização, na melhora da bacia? Esse projeto é um projeto inspirado num projeto muito vencedor de Minas Gerais, que é o projeto Manuelzão, que prevê a recuperação do Rio das Velhas. E, claro, é um grande exemplo para a gente aplicar aqui em Goiás. O Rio Meia Ponte é um rio que, essa bacia alcança cerca de 4% da área territorial do estado, mas abastece mais de 50% da população goiana. E é um problema para a gente estarmos na 7ª colocação entre os rios mais poluídos do Brasil, de forma que nós precisamos de ações concretas, efetivas, para sair desse ranking de rios mais poluídos e restabelecer esse rio como um rio onde a gente possa nadar, pescar e navegar, ou seja, um rio que vai ser reincorporado à vida da sociedade. Para o reitor da Universidade Federal de Goiás, a academia tem papel fundamental na preservação desta importante bacia. Bom, é uma questão muito própria da academia discutir os grandes problemas da nossa região, do nosso município, do nosso estado. E em se tratando do Rio Meia Ponte, que é o principal rio do ponto de vista econômico, do ponto de vista do alcance em termos de população no entorno desse rio, do nosso estado, nós já preocupados com isso há vários anos, resolvemos propor um trabalho de diagnóstico dessa bacia. Envolvemos todas as áreas do conhecimento que dizem respeito ao rio, desde a área social, a área econômica, a área do próprio meio ambiente que envolve o rio, a parte de educação ambiental. Então a nossa proposta é de realmente trazer uma proposta
que permita aos governantes traçar uma política de Estado para a recuperação do Rio Meia Ponte. Então, estamos tentando aqui aglutinar o máximo de parceiros possível, governo federal, governo estadual, governo municipal, Ministério Público, né, sociedade civil organizada, todos em prol dessa causa, né, que é uma causa bastante nobre para todos nós goianos. E no próximo bloco você acompanha uma discussão a respeito do panorama político em Goiás, depois das eleições municipais deste ano. Quais são as forças que devem brigar numa eleição para governador daqui a 2 anos? Como deve se desenrolar a política nos próximos anos? É isso que você fica sabendo em uma entrevista com o professor Pedro Célio, da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Mas antes disso, você acompanha a opinião das pessoas sobre a atual política em Goiás. A política deixa muita coisa a desejar, quase que em tudo. Saúde, segurança, mais prioridade aos idosos que não estão tendo, não estão fazendo muita coisa para os idosos. Eu acho que as pessoas deveriam levar mais a sério, certo? Em vez de ficar reclamando, deveria ter um acompanhamento melhor referente às pessoas em si, que são candidatos, né, que vão, de uma certa forma, trabalhar em prol da população. E é uma coisa que a maioria das vezes não é feita. As eleições municipais foram realizadas no início deste mês. Os eleitores elegeram ou reelegeram prefeitos e vereadores nos 246 municípios goianos. E agora, ao fim das eleições, algumas mudanças ocorreram no quadro político de Goiás, principalmente para as próximas eleições de 2014, em que o estado deve eleger um novo governador. E para falar mais sobre este panorama político, está aqui mais uma vez no estúdio do Conexões o professor Pedro Célio, que é da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Olá, professor, é um prazer recebê-lo novamente aqui no Conexões. Tudo bom, Camila? Com os telespectadores, vamos conversar um pouco, sobre o novo cenário político. Bom, e antes da gente começar essa conversa, você assiste agora uma matéria explicando um pouquinho sobre essas mudanças no cenário político em Goiás. No dia 7 de outubro, os eleitores de Goiás foram às urnas escolher os prefeitos e vereadores dos 246 municípios goianos. E agora, depois de quase 2 semanas passadas das eleições, é possível começar a traçar um panorama político no estado. E quais as influências destas escolhas nas eleições de 2014. Nas 3 maiores cidades do estado e as únicas que poderiam ter segundo turno, Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis, os atuais prefeitos foram reeleitos. Paulo Garcia, do PT em Goiânia, com mais de 57% dos votos válidos, Maguito Vilela, do PMDB em Aparecida de Goiânia, com quase 64% dos votos, e Antônio Gomide, do PT em Anápolis, com quase 89% dos votos. Nas 3 cidades, os prefeitos reeleitos são da base opositora ao governo de Marconi Perillo. Essa situação ocorre em pelo menos 100 municípios goianos, onde os prefeitos eleitos são de partidos da oposição, o que gerou maior equilíbrio em relação às forças da base do governo do estado. Os 2 partidos com maior número de prefeituras em Goiás são PMDB, com 54 prefeitos eleitos, e PSDB, com 48. Uma surpresa neste ano foi o PSD, partido fundado no ano passado que elegeu 21 prefeitos. O PSD vai governar municípios que totalizam cerca de 610 mil habitantes. PT e PTB ficaram com 17 cidades cada, e o DEM e o PP ficaram com 16. Apesar de não ser o partido com o maior número de prefeituras, o PT reúne as cidades com o maior número de eleitores. Com as vitórias em Goiânia, Anápolis e Valparaíso de Goiás, os petistas vão comandar municípios com mais de 1.800.000 habitantes. O PMDB é o segundo colocado no ranking que considera o número de habitantes. O partido comandará prefeituras que reúnem cerca de 1.150.000 habitantes.
Entre as principais cidades estão Aparecida de Goiânia e Jataí. O partido de Iris Rezende também ganhou força no entorno do Distrito Federal, antes dominado pela base aliada. O partido venceu em 4 cidades. Com as prefeituras conquistadas oficialmente, o partido do governador Marconi Perillo deve governar para cerca de 590 mil pessoas. Bom, professor, para começar, é interessante notar que nas 3 maiores cidades do estado, Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis, os atuais prefeitos foram reeleitos. O senhor acredita que essas reeleições elas são motivadas por um bom trabalho desses prefeitos ou então aí por uma falta de motivação ou por outros motivos nessas 3 cidades? Eu acho que todas essas coisas, e se olharmos bem o quadro, mais alguns fatores. A eleição é muito rica de acontecimentos. Nas eleições, eu acho que a gente tem a oportunidade de enxergar com alguma clareza as coisas que estruturam toda a vida política, desde o último período, os últimos 4 anos ou os últimos 2 anos. Então, esses processos todos, eles vão se afunilando e vão se encontrando durante a campanha eleitoral. E mais do que isso, a campanha eleitoral também ela tem o dom, né, de não apenas sintetizar o passado recente, mas também já de anunciar as perspectivas para o futuro imediato. Então, essas eleições municipais também são assim. Você mencionou um dado interessantíssimo. Nas 3 maiores cidades do estado, Goiânia e mais 2, foram mantidos os atuais governantes. Então, primeiro, sinal de uma aprovação das suas gestões, cada um na sua cidade. Em segundo lugar, a dificuldade do grupo opositor a eles, né, apresentar uma condição competitiva. Veja bem que não há segundo turno em nenhuma das 3. Agora, em terceiro lugar e mais importante é que nos 3 casos trata-se de uma oposição definida contra o governador Marconi Perillo. Quer dizer, então do ponto de vista já do peso que essas estruturas administrativas e também de prestígio eleitoral que elas podem gerar, né? Então nós já teremos um 2014 bastante ferrenho, é o que a gente pode ver. Bom, professor, um dado interessante é que o DEM, o partido do senador Demóstenes Torres, ele manteve o mesmo número de prefeituras da eleição passada. O senhor acredita que então esse escândalo possa não ter atingido tão fortemente o partido, mas sim a figura do senador? São 2 efeitos que a gente procura quando a gente faz a análise da política. Um deles é o efeito na chamada opinião pública, né, no eleitorado em geral. É nessa disposição para o eleitorado se entusiasmar com a política, com as eleições, com os seus líderes. Então, houve uma ducha de água fria. Foi algo muito negativo para a democracia aqui em Goiás. Esse é um lado. Agora, o outro lado, e a gente não tem uma dimensão exata, né, é o efeito que isso provoca nos bastidores, nas relações entre os políticos, naquilo que as câmaras de televisão e o grande público não fica sabendo. Então, o contato dos grandes líderes deste grupo com a área econômica do Estado ficou um pouco menos aceso, né? Ficou mais inibido. A capacidade de irradiação e de alianças desses candidatos em alguns municípios foi também prejudicada. Então, somando esses 2 planos, nós podemos ver nesse momento, por enquanto, que conjunturalmente os 2 lados desfavoreceram, foram negativos para o grupo do PSDB e seus aliados. Bom, professor, falando um pouquinho sobre a eleição dos 35 vereadores aqui em Goiânia. Houve pouquíssima renovação, cerca de 42% dos vereadores aí são novos, não estavam na casa anteriormente. O que o senhor acha que motiva essa falta de renovação, as pessoas elegendo novamente os mesmos vereadores e alguns até mesmo envolvidos em certos assuntos polêmicos, como a votação do aumento do próprio salário? O que o senhor avalia? Olha bem, isso repercute, né, todos esses elementos que a gente mencionou aqui no assunto anterior, repercute também nas eleições para as câmaras municipais e principalmente na maior delas, na mais importante, que é Goiânia. De uma maneira geral, o discurso político ficou prejudicado, né? E o que a política tem de mais interessante, se você observar bem, é que a maior parte dos candidatos falam que tem projetos de renovação. Alguns dizem, eu sou a renovação, votem em mim, abandonem o antigo. Ora, se o discurso político como um todo fica prejudicado, ele fica desarticulado, desacreditado, principalmente esse lado mais forte da política é que fica desacreditado.
Então as coisas caem numa certa pasmaceira, né? Num certo desânimo, num desencanto, numa desmobilização dos eleitores, e fica mais ou menos naquela regra, né? Isso favorece a que as coisas permaneçam como estão. Então, a renovação foi pequena. Nesse instante, a democracia e a boa política, o lado que a política tem de sadio, de cívico, né, foi muito prejudicado. Bom, professor, nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouco você continua acompanhando essa discussão a respeito do panorama político no estado de Goiás. E já estamos de volta com a discussão a respeito do panorama político no estado de Goiás. Quem está falando mais sobre esse assunto é o professor Pedro Célio, da Faculdade de Ciências Sociais, aqui da UFG. Bom, professor, avaliando o estado de forma geral, a oposição ao governo estadual elegeu pelo menos 100 prefeitos e, por isso, agora mantém um certo equilíbrio com as forças da situação. Essa alteração do quadro nos municípios pode interferir, sim, de forma pesada nas eleições de 2014 para governador? Não, vai interferir. Agora, se vai ser pesada, o grau de determinação disso, né, lá no cenário de daqui a 2 anos, nós ainda vamos ter que aguardar um pouco. Nós já temos alguns sinais, né? A ênfase principal é que nas 3 maiores cidades, nas cidades de maior capacidade de repercutir nas demais, né, o lado de oposição ganhou. Mas não nos esqueçamos, a política é muito dinâmica. Se a oposição ao governador Perillo ficar acomodada nesses números, ela pode se dar mal. Nas eleições passadas, também esses mesmos 3 prefeitos estavam contra Marconi Perillo. E ele ganhou em Anápolis no primeiro e no segundo turno, ele ganhou em Goiânia, né, em Aparecida acho que não, se não me recordo ele não ganhou. Mas então as coisas não são automáticas assim. Tem muita coisa para acontecer daqui até lá. Nós temos sinais. Nós temos uma reacomodação das forças. Por exemplo, apenas um exemplo, dentro do próprio grupo de apoio do governador Perillo, as coisas não serão mais como foram antes. Uma das novidades que aconteceu aí é que dessas 144 prefeituras, se não me engano, né, em que esse bloco saiu vitorioso, 21 já são desse partido novo, esse PSD que existe aí. Esse PSD era apenas uma área de complemento da base política. Hoje ele tem condição de disputar um papel mais principal, um papel mais importante. E eu tenho certeza que os novos prefeitos, os seus articuladores, os seus deputados, vão cobrar isso do governador Perillo. Eles vão dizer, olha, mas o PSDB, que é o partido central dessa articulação, ele, de certa maneira, ele minguou um pouco, né? Ele perdeu um pouco de prestígio e de iniciativa. Então, aqueles que apareceram aí é que vão cobrar um pouco a fatura daqui para frente. Outra coisa que pode, apenas 2 informações que a gente tem que ficar atento para entender um pouco melhor o desenrolar das coisas, né? Que é a qualidade das administrações desses novos gestores. Então, de nada adianta eleger um prefeito hoje com uma legitimidade de votos enorme no seu município e ele não administrar bem os problemas da cidade, ele não agradar os seus concidadãos. Então, num prazo rápido aí de 6 meses, talvez, já vai começar a haver desgaste. Cria um ruído na comunicação entre o líder prefeito e os seus eleitores. E aí pode ser que o candidato apoiado por esse prefeito não se dê bem. Esse é um dado. Agora, o outro dado também nós podemos ver de cima, né? De que maneira, qual o peso e a influência da eleição para presidente da República. A eleição de governador vai acontecer colada, casada com a de presidente da República. Então, nesse instante, como estará a aprovação da política econômica da presidente Dilma Rousseff? Ela será candidata à reeleição? Com que grau de prestígio popular ela ou outro candidato vão aparecer desse lado aí? Que condições ela vai implementar nas alianças regionais? Há um peso, né, que desce de cima para baixo aí e que faz com que a área central em todos os partidos influencie os demais. Então, tudo isso estamos para ver. Ainda são sinais que vão se somar junto aos sinais da eleição municipal. O PSD pode acabar aí sendo uma pedra no sapato do PSDB nas próximas eleições, o crescimento desse novo partido? Ele vai ser, no mínimo, um concorrente interno com possibilidade de desferir o chamado fogo amigo.
né? Essa ideia do fogo amigo, você recebe ataque dos seus próprios aliados. Então, pelo menos isso. Sem contar que o PSD, em nível nacional, é aliado da presidente Dilma. E aqui ele é do governador Marconi. Então ele está dos dois lados que são antagônicos. Então é uma interrogação que não é desprezível e vai fazer parte do contexto. Bom, apesar de algumas mudanças, as duas forças políticas no estado de Goiás, os dois maiores partidos com maior número de prefeitos eleitos, é PSDB, com 54 prefeitos, e PMDB, que elegeu 48, isso sem contar as prefeituras que ainda não estão definidas por questões do Tribunal Superior Eleitoral. Bom, e essas duas forças ainda são as maiores forças que devem se enfrentar na próxima eleição, aí capitaneadas, por um lado, por Iris Rezende, por outro, por Marconi Perillo. Essas duas figuras ainda são as centrais na política goiana? São, sem dúvida nenhuma, são as duas maiores forças, têm os dois líderes mais proeminentes, mais decisivos, mais articuladores, mais respeitados e com um poder de controle de suas respectivas agremiações, um poder, praticamente um poder férreo, bem centralizado. Iris Rezende de um lado, Marconi Perillo de outro lado. E isso ficou claro, né, no modo como os resultados agora de 2012 apareceram. Lembremos a campanha, até 10 dias atrás, a campanha eleitoral em Goiânia. As aparições do candidato Paulo Garcia em Goiânia eram ancoradas fortemente no nome e na imagem de Iris Rezende. A senhora acha que, apesar disso, Paulo pode ser o nome para a candidatura a governador? Ele pode deixar a prefeitura para tentar se candidatar a governador? Não, poder pode, porque a política é um campo de possibilidades, né? Agora, o prefeito Paulo Garcia é um nome emergente nesse grupo, que está ao lado de nomes jamais veteranos, como o de Iris Rezende e de Maguito Vilela, e tem também outros nomes importantes, o prefeito de Anápolis, Gomide, né? O Antônio Gomide. Então, são, olha, no mínimo 4 nomes que a oposição, 4 nomes fortes, 4 nomes fáceis de serem trabalhados no estado inteiro, né, com possibilidades. Então, isso é interessante. Nesse aspecto aí, a oposição saiu vitoriosa. Bom, para finalizar, professor, um nome que na última eleição parecia que ia crescer muito, que ia se desenvolver aí nos próximos anos, era o de Vanderlan Cardoso, mas que parece agora um pouco apagado, uma figura aí que parece não estar muito bem definida, até dentro da própria base aliada. Como é que o senhor avalia essa figura? Ele pode ser novamente candidato a governador? O Vanderlan, né, o ex-prefeito, empresário, muito respeitado, né, tem um prestígio e as referências que a gente ouve falar da pessoa dele, do ponto de vista moral, da honestidade, são sempre muito avalizadoras, né, de competência administrativa. E ele teve uma aparição pública regional como candidato a governador da última vez, que deixou um saldo muito positivo. Ele saiu com um capital político e eleitoral muito denso, também dele. Tanto é que ele foi uma figura de destaque nas eleições a prefeito em várias cidades. Ele apareceu diretamente, às vezes de mãos dadas, né, lado a lado com Ronaldo Caiado, para ocupar essa terceira via, né, às vezes sozinho, mas é uma outra hipótese de terceira via. Que veja bem, essa terceira via também vai mostrando suas faces e seus nomes. Eu acho que tanto Vanderlan como Júnior da Friboi e outros nomes aí menos partidários nesse instante, eles estão aí nesse cenário em que a poeira das eleições municipais está abaixando. E isso vai ocorrer, eu creio, até lá o 3º mês dos novos mandatos. Nesse período, lá no mês de março, abril, costuma acontecer muita coisa, sabe? Alguns prefeitos mudam de sigla, alguns prefeitos declaram os seus projetos pessoais, com vontade de se candidatar a deputado federal, talvez, ou a governador, né? Esses nomes aí que hoje estão apenas sinalizados, eles vão se definir no jogo das alianças, talvez não se candidate a governador, mas em nome de uma coligação eles ocupem a vaga da disputa ao Senado, né, que é uma outra disputa majoritária. Então, tudo isso agora vai se assentar e nós teremos um prazo aí que as coisas vão se limpando. Eu creio que até o mês de março nós vamos ter alguns movimentos interessantes. Bom, professor, o Conexões agradece novamente a sua presença aqui para falar sobre política, esse assunto que as pessoas têm tanto interesse, mas às vezes entendem tão pouco, né, professor? Muito obrigada. Pois é, eu agradeço muito. De novo, digo que estou sempre à disposição.
Bom, e você pode participar do Conexões em todos os momentos. Pode mandar perguntas para os próximos entrevistados, matérias prontas, sugestões de pauta ou também críticas. O canal de comunicação do Conexões com você está totalmente aberto nas redes sociais e também no e-mail do Conexões. Além disso, você também pode conferir os programas que já foram produzidos até hoje no blog do Conexões. Eu te espero no próximo bloco, que a gente ainda vai trazer muita informação para você e notas bem interessantes sobre eventos culturais e acadêmicos aqui no estado de Goiás. E o Conexões já está de volta com o último bloco. Para começar, você acompanha as principais dicas de eventos culturais e acadêmicos que estão acontecendo pelo estado de Goiás nesta semana. O 4º Seminário de Mídia e Cultura, Comunicação, Cultura e Pós-Modernidade, realizado pela pós-graduação da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG, ocorre nesta sexta-feira a partir das 8 horas da manhã. O seminário vai contar com palestras, apresentação de trabalhos e com uma conferência de encerramento com o filósofo e articulista da Folha de São Paulo, Luiz Felipe Pondé. Comemorando o mês da criança, o Cine Goiânia Ouro e o Instituto Goethe São Paulo apresentam a mostra Contos e Fábulas, 200 anos dos Irmãos Grimm, até o dia 31 de outubro. Com sessões ao 12h30, às 3 horas da tarde e às 8 horas da noite. Nos dias 22, 23 e 24 deste mês, será exibido o filme A Mesa Mágica. Já nos dias 25, 26 e 27, será a vez do filme A Senhora Hole. Os ingressos custam R$ 2,00. E para encerrar o programa de hoje, você confere uma matéria produzida pelo programa Em Vista, que é da TV da Universidade Federal de Minas Gerais. A reportagem foi compartilhada com a TV UFG por meio da Rede IFES, a rede de compartilhamento de produções audiovisuais entre as universidades brasileiras. Desta vez, o tema tratado já foi discutido aqui no Conexões. É o bullying, uma atitude preocupante que tem afetado várias crianças e adolescentes em todo o mundo. Eu digo que era para eu ser bem mais inteligente, muito mais. Não, eu reclamo de não saber escrever muitas coisas hoje, que eu tenho problema de escrita. Eu acho que é por isso, sabe? Porque meu começo da escrita foi o meu começo do bullying. Quando eu devia estar prestando atenção na aula, eu estava sofrendo bullying. Meu caderno estava sendo rasgado, minha mochila estava sendo suja de giz ou de canetinha, estava sendo jogada no chão, minha mochila. Ele acaba também sofrendo um fenômeno que eu acho que é o fenômeno principal, o sintoma principal do nosso século XXI, que é a angústia. A angústia é justamente um sentimento, um afeto, que impulsiona esse jovem a agir dessa maneira, até pela agressividade. A partir do momento que ele não tem onde colocar essa angústia, ele não tem uma família onde isso possa ser trabalhado, e isso fica cada vez mais difícil também nas próprias escolas, ele acaba atuando. O que é atuar? É fazer, falta um recurso simbólico para ele, ele acaba agindo de modo violento. Bullying são atos de violência física ou psicológica intencionais e repetidos para intimidar e agredir pessoas incapazes de se defender. O agressor, ele já sofreu alguma coisa, né? Ele sente a falta de alguma coisa. Ou ele tem coisa demais, ele pode ter carência de amor, ele pode, né, ser incentivado a competir, né? Ele tem certeza que se ele fizer alguma coisa, ele não vai ser punido, né? Então ele acaba, por esses motivos, ele acaba fazendo as coisas porque ele sabe que isso ele não vai ter punição, né? Porque talvez ele queira que alguém sofra igual ele sofreu. Para a pessoa saber como é que é ruim o que ele passou. Uma pesquisa ouviu 5.168 alunos no Brasil. 10% dos estudantes sofreram bullying dentro da escola. 60% dos alunos declararam que já viram um colega ser maltratado. No Sudeste, o número chega a 81%. Eu imagino o que é para uma pessoa, um negro, um homossexual,
se sentir, a pessoa literalmente, ela não tem, por mais que ela queira, é aquela coisa, você tá no fundo do poço, você tentando subir, mas toda hora você cai de novo. Você precisa de alguém para te ajudar. E às vezes esse alguém, não adianta ser você mesmo, você precisa de uma ajuda, às vezes até de um profissional. Você precisa de ajuda dos seus amigos, você precisa de alguém que vai te dando, aumentando, porque não adianta. Às vezes eu tinha uma autoestima péssima, então não adianta eu querer me ajudar. Às vezes não é suficiente. Então você precisa da ajuda dos outros. E se os outros estão fechados para você, quem vai te ajudar? De acordo com psicólogos e psiquiatras, o cérebro guarda com muita clareza as situações negativas. Elas ficam guardadas como um calo na memória. A partir daí, a vítima do bullying passa a ter medo de falar em público, dificuldade de lidar com autoridades e depressão diante dos obstáculos. E isso vai ter desdobramentos no futuro dele, no futuro afetivo dele, no futuro profissional dele, nas escolhas dele. Ele vai sempre carregar essa marca dessa violência que ele sofreu. Nossa, eu tinha muito medo, muito medo. Você não tinha coragem para nada, você não tinha coragem para levantar a mão para ler um texto, você não tinha coragem de ir lá na frente para apresentar um trabalho. E isso acaba com seus estudos. Dos 66 ataques em escolas no mundo de 1966 a 2011, 87% dos atiradores sofriam bullying e foram movidos por desejo de vingança. Esse ato extremamente violento, que resultou numa série de assassinatos, aconteceu dentro de uma escola. Isso que é importante nós marcarmos. Quer dizer, aquilo que ao longo dos anos nós pensávamos que a escola seria um lugar de formação, de apaziguamento, de convivência, hoje está claro que a escola é um lugar de extrema violência. A criança tem vergonha de falar que está sendo maltratada. Nessa escola que eu fui, eu apanhei no meu aniversário. Eu apanhei mesmo. Eu saí 5 minutos mais cedo do meu aniversário, porque eles falaram que ia jogar ovo em mim. Aquela festa de garotada, era legal. Só que eu corria muito. Aí por eu correr no meu aniversário, muita gente da escola foi atrás de mim e me empurraram. Eu caí no meio do morro, me ralei todo, machuquei muito. Jogaram ovo à força em mim, nem era uma brincadeira, não. Tava me machucando mesmo, aí me arranhei todo. Rasguei minha roupa de escola. Cheguei em casa acabado. No meu aniversário, acabado por ter sofrido bullying. Naquele dia eu falei assim, mãe, eu não quero mais voltar para aula. Fiquei 1 semana sem ir na escola. Como que eu volto? Né? Como que você volta machucado? Tanto por dentro, tanto por fora. Com a escola toda rindo de você, se apanhando no seu aniversário. Você é o mais fraco da escola, no caso, sabe? No dia que todo mundo devia bater palmas para você, você está sendo machucado, sabe? A vítima do bullying, ela tem muitas dificuldades de dizer que ela sofreu essa ação violenta, perversa. Então, o que acontece? Muitas vezes, o fato dela não dizer, mas isso não significa que ela não vai se manifestar de alguma forma. E se manifesta muitas vezes. Às vezes no próprio comportamento. Esse adolescente que sofreu bullying torna-se um adolescente mais retraído, mais tímido, com menos disposição para as ações normais do dia a dia dele. Ele se torna mais angustiado. São sinais importantes para que os pais possam desconfiar ou pelo menos perceber o que está acontecendo. E com esta matéria bem interessante sobre o bullying, o Conexões de hoje chega ao fim. Este programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. E você também pode ser um parceiro do Conexões. Quer saber como? É só acessar as redes sociais ou então enviar um e-mail para o programa, dando sugestões de pauta, enviando perguntas, críticas ou até mesmo matérias prontas. Além disso, você também pode acessar o blog do programa e assistir a todos os episódios que já foram produzidos. O Conexões quer sempre se conectar com você. E eu te espero no próximo sábado, às 8h15 da noite. O programa tem reprises em 2 horários, ao 12h15 e às 9h45 da noite. Uma ótima semana!